Vamos ler Romanos 6, versículo 22. De pé, nós vamos ler este versículo. O irmão em casa pode abrir a sua Bíblia também, em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Um professor meu no seminário dizia que o livro de Romanos, com apenas 16 pequenos capítulos, é o maior tratado de teologia de todos os tempos. Maior tratado de teologia de todos os tempos. Dr. Martin Lloyd Jones, da igreja Edmingen, na Inglaterra, pregou 16 anos, todos os domingos de manhã, sobre Romanos. Uma irmã disse: o senhor é profundo em Romanos. Ele disse: não, agora que eu estou entrando mesmo no conteúdo do livro de Romanos. Vamos ler o capítulo 6, versículo 22. Diz assim: agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Amém. Queiram sentar-se, irmãos. Antes, éramos submissos ao pecado. Antes de você se converter, você era submisso ao pecado. Você falava, pensava aquilo que o pecado lhe ordenava. Porque éramos escravos do pecado, subjugados pelo pecado. O pecado mandava na sua vida, estava completamente submisso ao pecado, dependente do pecado. O crente agora é diferente. O crente submisso a Cristo mostra através do batismo que ele morreu para o mundo e nasceu de novo. O batismo na Grécia, religião grega de mistérios, a religião liberava os homens das preocupações, pesares, temores na terra, desde que se unisse a algum Deus. Todos os mistérios eram baseados em sofrimento, morte e ressurreição de algum Deus. O iniciante, aquele que começava a vida religiosa na Grécia, passava por um grande período de iniciação. Primeiro, a pessoa participava de um drama muito emotivo e se sentia como um Deus que se identificava com ele. A iniciação era considerada como uma morte seguida de um novo nascimento. O iniciado era chamado moriturus, é aquele que vai morrer. Quando entrava na religião, era considerado um menino pequeno. A pessoa orava: entra em meu espírito, minha mente e em minha vida toda, porque tu és como eu e eu sou como tu. Isso na religião grega, séculos, milênio antes de Cristo. O batismo dos judeus. Como era o batismo dos judeus? O homem que entrava na religião judaica oferecia sacrifício, fazia circuncisão e se batizava. Para ser batizado no judaísmo, ele cortava as unhas e o cabelo, tirava a roupa toda, gastava mais ou menos 2 barris de água, todas as partes do corpo eram molhadas, confessava sua fé ainda na água, na presença de 3 padrinhos, e o oficiante fazia algumas exortações e falava sobre algumas bênçãos. Os judeus criam que o batismo significava completo nascimento. Era como um recém-nascido.
Todos os pecados eram perdoados porque Deus não podia castigar pelos pecados cometidos antes de nascer. Alguns rabinos afirmavam que o filho nascido depois do batismo era primogênito. Qualquer judeu podia compreender perfeitamente o significado do batismo judaico. O batismo no tempo de Paulo era só para adultos. Causava abandono da família. O batismo era acompanhado de profissão de fé. A pessoa precisava declarar publicamente que agora pertencia a Jesus. O batismo era uma linha divisória na vida da pessoa. Sua vida era dividida em duas partes. A conversão significava começar uma nova vida porque era abandonada pela família, portanto, um deserdado. O batismo era por imersão total, significando morte e ressurreição. O homem morria para uma classe de vida e ressuscitava para outra. Morria para uma vida de pecado, ressuscitava para uma vida cheia da graça de Deus. Isso nos mostra a seriedade que envolve a declaração de seguir a Cristo. Não é simplesmente estar ligado a esta ou uma outra igreja. Seguir a Cristo envolve um compromisso sério para o resto das nossas vidas. O crente submisso a Cristo está livre do pecado. O crente submisso a Cristo peca eventualmente. Ele não é mais um pecador profissional. Essa terminação OR nos verbos da língua portuguesa indicam profissão. Mas o crente não é um pecador. Ele peca eventualmente. Ele não é mais uma pessoa, um profissional no pecado. Versículo 14 diz: nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob a graça de Deus. Como os irmãos sabem, a família da Ana é toda da Assembleia de Deus. E nós tivemos uma reunião de família quinta-feira passada. E um menininho, que vai fazer 4 anos no mês que vem, menininho, pequenininho, que é tataraneto, sei lá, do irmão mais velho da Ana, que já morreu, é um menininho desse tamanhozinho assim, da Assembleia de Deus lá. Ele tem uma guitarra, dessas que vende aí na loja de brinquedo, e ele acha que é tecladista. Então, ele vem para o púlpito, junto com o pessoal do louvor, viu, Bruno? Ó, está lá tocando a guitarra. Outro dia, ele não foi. Ele não foi tocar. Ficou sentado no banco. Aí, o sobrinho da Ana, que é o pastor da igreja, falou com ele: você não vai tocar hoje? Não, eu hoje estou no banco. Está no banco? O que aconteceu? Não, é que eu estou em pecado. Menininho de 4 anos. Eu estou em pecado. Mas qual foi o pecado que você cometeu? Eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Fiquei pensando, esse menininho, pequenininho desse jeito, tem noção de pecado. Com 4 anos. Tem gente com 40 anos que não sabe ainda o que é pecado. O submisso a Cristo está livre para adorar ao Senhor. Não há mais coisa alguma que possa impedi-lo. Não há nada neste mundo que possa impedir uma pessoa submissa a Cristo de servir a Jesus de toda a alma e de todo o seu coração. Quem é viciado em bebida não consegue viver sem bebida, porque ele é escravo da bebida. Se é viciado em drogas, ele não consegue se libertar, porque ele está dependente da droga. Quem é escravo de Cristo não pode deixar de adorá-lo. O escravo do pecado é obrigado a ficar preso ao pecado.
O escravo de Jesus não é obrigado, mas ele serve a Jesus porque é constrangido pelo grande amor do Senhor. O apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Então vamos ver o que quer dizer essa palavra constrange, constranger, noutros contextos do Novo Testamento. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, Lucas escreveu que a sogra de Pedro estava com febre. Essa expressão estar com febre é a mesma expressão constranger. Uma pessoa constrangida pelo amor de Deus é uma pessoa que não pode de jeito nenhum deixar de adorar o Senhor. Ela é constrangida, ela queima no seu coração, queima no seu íntimo o reconhecimento de que Jesus Cristo a ama muito neste mundo. É um calor que você sente, um calor espiritual, você é constrangido pelo amor de Cristo. Jesus me ama muito, eu não posso deixar de adorá-lo, eu não posso deixar de servir ao meu Senhor. O crente é submisso a Cristo porque não consegue ter prazer em nada inferior que este mundo oferece. O objetivo do diabo não é fazer o crente deixar de pregar, não é fazer o crente deixar de cantar, não é deixar de trabalhar na igreja. O objetivo do diabo é impedir que você adore a Deus com o coração puro. O diabo diz: você pode adorar a Deus de qualquer jeito, você pode adorar a Deus de qualquer maneira, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos adorar o Senhor com o coração puro. Se o seu coração não é puro nesta manhã, você precisa orar, precisa clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Que oração bonita, aquela do cego Bartimeu, não é? Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que ora e não chega ao ponto de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Satanás disse a Deus a respeito de Jó: ele tem adorado, ele tem te adorado, porque tu tens dado riquezas a ele. Tira os bens dele, tira as riquezas dele, e ele blasfemará de ti na tua face. O cristianismo não pode ser somente experiência em lugares secretos. O cristianismo é uma experiência em praça pública. A recompensa do crente submisso a Cristo está no versículo 23. O salário, a recompensa do crente submisso a Cristo é extraordinária. Mas o salário do pecado, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Agora vem a recompensa. Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É com a morte que o diabo paga o salário a seus escravos. O crente submisso a Cristo não recebe salário, e sim carisma. Carisma é a palavra grega para dom espiritual, presente, dádiva, que é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. O crente submisso a Cristo não pensa em recompensas, porque ele serve ao Senhor por amor. A nossa submissão a Cristo é proporcional ao tempo que separamos para a comunhão pessoal com Ele. O crente moderno precisa ter muito cuidado para não abandonar a meditação da palavra de Deus e a oração. O livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, é um livro católico, escrito por um monge na Idade Média, 1400 e pouco.
É um livro tão bom que algumas livrarias evangélicas têm impresso esse livro. Logo na primeira página, tem lá 5 orientações para começar a ler esse livro. Certa ocasião, eu peguei essas 5 orientações e coloquei no boletim da nossa igreja, essas mesmas 5 orientações para quem deseja ler a Bíblia. Não podemos ler a Bíblia de qualquer maneira. Alguns jovens saíram para distribuir folhetos. Um jovem chegou num botequim e pegou o folheto e deu para um homem ali. O homem olhou para aquele rapaz e disse: você é crente? Sou, seu senhor. Ele não é crente coisa nenhuma. Rasgou o folheto na frente dele. Você não é crente nada. Rasgou o folheto. Você tem condições de entregar um folheto a um pecador? Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus nos fala através da sua palavra. E nos fala muito mais quando nós meditamos na sua palavra. Devemos ser integralmente. Sabe o que é integral? Integralmente. Você vai comprar um pão, diz lá, pão integral. Quando você começa a ler aquelas letras pequenas, você vê que é 20% integral, é 30% integral. Ele não é totalmente integral, coisa nenhuma. Tem crente que é integral 10%, 20%. Igual esses pães da padaria aí. Devemos ser integralmente submissos a Cristo. Não somente durante o ano de 2024, está começando hoje, primeiro domingo do ano, mas durante a vida toda, servirmos ao Senhor integralmente. Você está disposto a fazer isso? Deus nos abençoe.